Como é que foi essa sua trajetória, você lá em Assis, entrar numa grande empresa assim de condicionador de ar? Queria que você contasse um pouquinho para a galera. Como é que é para você hoje estar numa das maiores, uma referência lá em Assis, controlar, ministrar alguns treinamentos pelo Brasil numa grande empresa como a Leveros? Boa. Cara, assim, lá em Assis, assim, hoje a gente pode falar com propriedade que no Brasil, né, a Leveros é um nome realmente muito forte, muito bem consolidado. Eu tô lá fazem 7 anos e até hoje, às vezes, a gente assiste alguns vídeos institucional, algumas coisas e arrepia, porque realmente é um peso gigante. E lá em Assis, assim, é de longe a melhor empresa, assim, para trabalhar. E na época que eu comecei a cogitar, ainda era multi-ar. Sim. Era na fase da multi-ar. E eu venho de um ramo mais do comércio mesmo, sempre trabalhei na área comercial, área de vendas. Você já tem esse viés comercial, então? Sim, sempre trabalhei com vendas. Antes da Leveros, eu estava em uma empresa de eletrônico e eu estava trabalhando no e-commerce deles. Fazia os anúncios, né, dentro de Mercado Livre, Americanas. E aí, quando eu saí de lá, eu lembro que eu estava numa fase da vida que eu tinha acho que 24, 25 aninhos, sabe aquela fase de Sim. ou eu entro nessa empresa, que no caso era Leveros, ou eu vou embora. E aí, sabe assim, vamos jogar pro universo. Sim, E aí eu mandei o currículo lá na Leveros e falei assim, seja o que Deus quiser, se chamar, eu ainda tenho história para fazer em Assis. Se não chamar, malinha nas costas e precisa ganhar mundão. E você é de Assis mesmo? Sou de Assis. Sim. Sou nascida em Assis. Nascida e criada em Assis. Nascida e criada em Assis. A minha família é goiana, Sim. por parte de mãe. E a minha família paterna, eles são italianos. Tá. E aí a minha família caiu no estado de São Paulo em algum momento da vida deles, no interior. E eu nasci em Assis. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora tem curiosidade em saber um pouco da história de Assis. O que tem lá de bom, assim, para quem vai conhecer a cidade? Assis é uma cidade bem interior. Hoje a gente tem um pouco mais de 100 mil habitantes. Acho que está na casa ali de 105, 110. Não vou saber o número com precisão. Mas lá a gente tem bastante gastronomia. Tem muita coisa que é raiz da cidade, assim, para comer. Sim. Uma culinária bem gostosa. Tem bastante, assim, cachorro-quente, de praça, Franguinho de esquina. com mel e pimenta. Franguinho com mel e pimenta. Você comeu, né? Franguinho com mel e pimenta. Esse aí, Carol, eu vou falar pra você. O Gustavo degustou igual gente grande, cara. Verdade. Tem muita aquela coisa de bar também, aqueles barzinhos mais raiz, pra você ir tomar uma cerveja, jogar uma sinuca, um truco. E o índice de violência lá, como é que é? Baixo. Baixo, é bem baixo. Bem Uma cidade tranquila, uma cidade bem tranquila. Assim, tem muita coisa que nós ainda não temos lá, mas a qualidade de vida a gente tem. A gente até brinca ali na Leveros, né? Como vai muita gente aqui de São Paulo, principalmente pra lá, que uma vez que bebe a água de Assis, não quero tomar outra, porque é muito bom, é muito tranquilo. Você consegue ir e vir, assim, com muita tranquilidade. Eu tenho uma bizinha lá, uma moto. E, cara, assim, hoje não mais, né? Você roda a cidade... A cidade toda, em 15 minutos. Em 15 minutos você roda a 15 cidade. minutos, você vai do ponto mais longe pro mais próximo. E, cara, de madrugada, assim, se necessário, ir pra algum lugar. Tranquilíssimo. Mas, Carol, você estava falando que se a Leveros não te contratasse no momento que você mandou o currículo, você iria embora? Você sairia de Assis? Ou você queria estar indo para outra cidade, voar, ir para... O que você pensaria em fazer se hoje você não tivesse na Leveros? Cara, eu tava numa vibe de entrar mesmo em algo grande. Eu queria um desafio maior. Eu sempre fui essa pessoa. Sim. Eu quero, aí depois, às vezes, eu fico, puta merda, quanta coisa pra fazer. Mas, assim, eu não consigo pouca coisa, assim. Eu preciso de estar em desafios grandes, resolvendo problema mesmo, fazendo muita coisa, tá sempre em movimento. E em Assis, fora Leveros, eu já não via mais essa oportunidade em outro lugar. E eu queria crescer mesmo, eu estava buscando crescimento profissional. Eu já tinha minha primeira formação, então eu queria conectar com alguma outra coisa e começar a crescer, expandir. Eu queria descobrir, sabe aquela vibe do que você vai ser quando você crescer? O que você vai fazer da sua vida? Que já não estava fazendo a primeira opção, que foi o serviço social.
Então, eu queria achar um novo desafio que eu me encantasse, me apaixonasse. Aí, se fosse o caso, fazer uma segunda graduação. Mas não precisei ir embora, Deveras me acolheu. Graças a Deus, Que né? legal. Deixa eu te falar uma coisa. Mas você chegou a imaginar as suas metas assim evoluindo em tão pouco tempo dentro da Levero, assim? Você já assim, quando você entrou na Levero, você passou na sua cabeça que você ia dar esse salto tão rápido dentro da Levero? Leveros, desculpa. Não, vou contar um pouco para vocês, então, conectado com o que você falou agora. Eu vou contar um pouquinho da minha história na Leveros. Sim. Quando eu entrei lá, eu entrei em 2018. Gente, eu não sabia, literalmente, que era um equipamento dentro, que é a evaporadora, e o outro fora. Eu não sabia nada. Não conseguia distinguir, né? Nada. E, gente, olha o desafio. Aí volta os desafios, né? Eu entrei no time de instalações na época. E quando eu entrei lá, eu entrei para assumir o lugar do melhor funcionário do time, que estava saindo. Ele tinha Caraca. passado em um processo na polícia e ia embora. E aí chegou a Carolzinha Nossa. Maziero para assumir, sem saber nem que era um dentro ou um fora. Gente, sem brincadeira, no começo eu só tinha certeza que quando desse os 90 dias, o pessoal ia pegar na minha mão assim, foi muito bom, obrigada, mas você não vai ficar. Porque assim, era muita coisa. E eu entrei em setembro. Então era uma fase de quando alta, já tá começa. começando Exatamente, começo de alta Uma temporada. crescente, né? E o time que eu entrei, que era o time de serviços, tinha acabado de migrar as vendas para dentro da Americanas. Isso foi quando? Você tem ideia, mais ou menos? Setembro de 2018. Setembro de 2018. E aí, o pessoal não sabia se ia dar certo esse projeto ou não. E deu muito certo. Era assim, 300 novos pedidos entrando por dia, só vindo das lojas americanas. Então, assim, era muita demanda, gente. Tinha muita coisa para fazer. E aí, eu lembro que o time era bem consolidado, né? Eu era do time de serviço, então a gente tinha uma coordenadora, tinha um gestor. E nós éramos em 15 pessoas, mais ou menos. Ali tinha analista, tinha assistente, tinha atendente. Tinha de tudo um pouco, assim. Isso já me encantou, porque eu gosto muito, sou muito voltada à organização, planejamento. E eu via uma estrutura muito clara, assim, sabe? Tudo muito organizado. Eu tinha feito um curso técnico em administração há pouco tempo. Tava com muito processo administrativo na cabeça. Eu cheguei ali, vi aquilo tudo organizadinho, tudo funcionando. Eu falei, cara, é punk, mas eu tô no céu, né? As coisas vão funcionar. E aí foi. E aí eu lembro que me chamou muito a atenção que no time qual eu fazia parte, nós tínhamos na época uma coordenadora de relacionamento com o parceiro instalador. E quando eu vi o trabalho que ela fazia, gente, foi amor à primeira vista, assim, de verdade. Eu fiquei encantada, porque ela visitava parceiro, ela fazia prospecção ao vivo, ela ia na loja de novos parceiros para capturar o lead e apresentava a história da empresa. Então, ela ia levando o nome da empresa para fora. E eu achei aquilo fenomenal. Falei, cara, parece que eu estou encontrando algo que eu me identifico, que dá para eu cruzar um pouquinho ali da vibe do serviço social, de levar transformação para as pessoas, Sim. com aqui a área da refrigeração. Mas assim, não, respondendo sua pergunta, jamais imaginava tudo que está acontecendo ainda, né? Porque tem muita coisa acontecendo, toda hora está acontecendo alguma coisa. Então, não imaginava, Naldo. É uma crescente loucura. Bacana, uma né? crescente louca, mas assim, que você mereceu, porque você conquistou, você foi trabalhando, e hoje você tem vários projetos ali dentro, hoje você sai pelo Brasil todo dando treinamento, então a confiança que a empresa também passa para você também passar isso para o mercado, não é fácil. Exato. Porque a gente vai para treinamentos aí que tem 300 pessoas, 400 instaladores. Exatamente. Então, você não... Até você aprender que o que era condicionador e evaporador... Graças a Deus que eu fui bem treinada antes, porque Então, muita gente fala, para quem vem do pós-vendas, né? Porque eu fiquei 5 anos e meio, quase 6 ali no serviço. Tá preparado para tudo, cara, porque ali também era divertido. A gente brinca, o meu ex-chefe, Luiz Alves, a gente falava muito isso. Divertido era a palavra, porque eram umas coisas, assim, inusitadas que caíam pra gente resolver no dia a dia também. Muito legal.